meus amigos, grande abraço para todo mundo. Está começando mais um programa Verdade e Informação pela TV Mar Canal 25 da NET. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho, aliás, 5 de agosto de 2015. E sem perder tempo, vamos aos destaques do programa desta quarta-feira. Problema: postos de combustíveis ficam desabastecidos após bloqueio de sem terra no porto de Maceió. Operação Farnel: Polícia Federal descobre esquema na compra de merenda nas escolas públicas de Alagoas. Show pretende arrecadar fundos para a revitalização do papódromo. Semana do Aleitamento Materno orienta mães sobre a importância desse ato de amor. Esses e outros destaques a partir de agora, no Verdade e Informação. Legal, então, meus amigos, estamos começando mais um programa Verdade e Informação, hoje de forma especial. Claro, nosso companheiro Mauro Vedequinho, titular aqui na posição, está aí resolvendo assuntos particulares. Nosso Josiel Rodrigues já entregando para nós todo o equipamento, toda a parte técnica, 13h33, e você vai acompanhar muita informação aqui nesta próxima hora do programa, né? Como daqui a pouco nós vamos trazer todos esses destaques, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra, né, toda a programação da TV Mar Canal 25 e o programa Verdade e Informação também. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala diretamente com a produção do programa. Nossa Porlane Santos e sua competência está preparada para poder te atender e acertar sua pauta também aqui, para poder se transformar em notícias para nós, né, aqui no Verdade e Informação e, claro, nos outros programas que fazem parte da grade da nova TV Mar. O nosso WhatsApp é uma ferramenta, você pode entrar em contato também conosco através do 98107-9872, claro, 82 à frente, que é o nosso código de área, mas o 98107-9872, você manda suas mensagens e também vai participar com a gente, vai mandar seus vídeos, seus áudios, e nós vamos colocar aqui a situação como destaque para você que acompanha o programa Verdade e Informação. E sem perder tempo, vamos lá, trazer as principais notícias na manhã de hoje, como, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar através de uma entrevista que eu mesmo fiz com o pessoal do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Alagoas. O que acontece? Os postos de combustíveis ficaram desabastecidos após o bloqueio nos últimos dias dos sem terra no porto de Maceió. Isso acabou impossibilitando toda a condição. A Polícia Federal apresenta novas informações. Aliás, essa situação aqui que nós vamos destacar aqui na sequência, né? Aqui nessa edição do programa Verdade e Informação, tá certo? Mas vamos abrir o programa de hoje trazendo o seguinte: animais de grande porte que perambulam pelas ruas da capital com alguma doença prejudicial à saúde, a população não estão sendo resgatados pelos funcionários do Centro de Controle de Zoonoses. O motivo seria que o órgão ainda não dispõe de alimentação para mantê-los abrigados com dignidade. A licitação para o fornecimento de feno e de ração já foi concluída, mas não houve homologação do certame para solicitar o alimento. Com isso, os resgates não estão sendo feitos. A capacidade de armazenamento de animais no CCZ também é levada em consideração quando há necessidade de abrigar algum animal resgatado. Se for de pequeno porte, como gatos e cachorros, o Centro de Zoonoses, que comporta até 70 animais. Eu tive a oportunidade de dar uma passadinha lá e falta muita coisa no Centro de Zoonoses, na parte alta de Maceió. Está faltando muita coisa, pelo menos quando eu fui lá na semana passada, principalmente no aspecto de alimento. O local está limpo, muito bem cuidado, mas a questão de alimento ainda é um grande problema. Os trabalhadores rurais sem terra desocuparam na noite de ontem o porto de Maceió. Eles deixaram o local após horas de negociação e depois de uma decisão judicial, acabou determinando a saída imediata deles. O protesto na entrada do porto durou mais de 30 horas e gerou um grande prejuízo que pode ser sentido nos postos de combustíveis da capital. Eu estive nas ruas da cidade para poder ouvir e averiguar essa situação. Vamos ver. Devido à ocupação no porto de Maceió,
por membros dos movimentos sociais ligados à reforma agrária, os postos de gasolina já começaram a sentir os reflexos de uma diminuição de atividades no porto de Maceió. E nós vamos conversar a respeito desse assunto, já que vários postos de gasolina apresentam já uma ausência de gasolina comum aqui na capital alagoana. O vice-presidente, o vice-presidente do Sindicombustíveis de Alagoas, Adriano Bandeira, vai conversar conosco. Ele que é segundo vice-presidente, vai explicar para a gente se esses reflexos já começaram mesmo a atingir os postos de gasolinas aqui na capital. Sim, já começaram a atingir postos da capital e do interior, à medida que os estoques não foram repostos. E isso dá um desabastecimento, uma insegurança para a sociedade como um todo, porque tanto o cidadão comum não vai encontrar o produto, como a parte da administração pública, onde existem viaturas administrativas, viaturas de polícia, ambulâncias, transportes escolares que são prestados pela administração pública, vão sofrer por falta de combustível. E como é que funciona essa questão do transporte do combustível até chegar aos postos? Como é que funciona esse trâmite? Olha, nós temos aqui no porto uma base, são 2 pools que nós chamamos, que abastecem, são das principais distribuidoras, Petrobras, Ipiranga, Ali e Shell. Então, essas bandeiras abastecem o estado com estoque aqui. Na medida que são os caminhões impedidos de circularem no porto, esse abastecimento evidentemente é interrompido e, consequentemente, os postos vão até o seu limite do estoque presencial. Adriano, é importante dizer até para a população, existe a possibilidade, caso o porto continue com os seus serviços suspensos por essa ocupação, de um aumento do combustível aqui na capital e no interior? Olha, essa possibilidade, a princípio, ela é descartada, porque não se vai ter um abuso econômico por conta de uma situação dessa. O que poderá ou poderia existir as distribuidoras, em caso permanecesse o bloqueio do porto, o combustível possivelmente viria de outro estado. E com isso a distribuidora poderia, evidentemente, acrescer o custo do frete, porque o quilômetro rodado seria bem maior. E por que hoje os postos de gasolina, principalmente aqui na capital e, claro, no interior, como você citou, eles apresentam essa ausência de gasolina comum? Por conta, a partir de segunda-feira, quando o movimento tomou lá o bloqueio, o acesso ao porto, então a programação dos postos que já estavam habituados a receber produtos na segunda-feira, por conta do final de semana, que muitas vezes, dependendo da localidade do posto, o movimento é intenso, então se quebrou esse ciclo, faltando diesel, gasolina, diesel principalmente em interior e rodovia, que o volume é maior. Na capital, nós vamos ter mais problemas nas gasolinas comum e aditivada e no etanol. E a respeito da base, o nível da base está sob controle, Adriano? Sim, a base está bem abastecida, há previsão contratual do navio aportar e descarregar de 15 em 15 dias, mas isso vem sendo feito com menos desse prazo. Então nós temos aí, durante os 30 dias do mês, normalmente 3 vezes o abastecimento por navios. Então, quanto à base, está tranquilo. O problema se deu, no momento, nos postos de combustíveis. E a respeito eu diria que um processo natural da coisa em voltar à normalidade, você acredita que demora quanto tempo depois que o porto, por exemplo, retomar suas atividades? Hoje o porto retomou a normalidade, a naturalidade das operações, mas isso só vai se dar plenamente nos postos até 72 horas, porque eles vão ter que ter uma carga maior de trabalho agora para abastecer os postos, primeiro, que estão sem produtos, e os que estão por via de faltar, nessas próximas horas, se não receber o produto, vão também ficar sem ele. Obrigado, então, ao Adriano Bandeira, ele que é o segundo vice-presidente do Sindicombustíveis de Alagoas, conversando conosco a respeito dessa ausência de gasolina nos postos aqui na capital alagoana e no interior do estado, que sofre com uma maior intensidade com a ausência de diesel, e isso deve ser normalizado nos próximos dias, segundo afirmou o segundo vice-presidente do Sindicombustíveis de Alagoas. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET.
Pois é, toda paralisação precisa de um tempo para tudo voltar à normalidade. Não é diferente essa condição dos postos de combustíveis, não. Você vai chegar ainda em muitos postos, apesar do Porto de Maceió ter retomado na manhã desta quarta-feira as suas atividades, mas ainda não vai encontrar gasolina comum. Eu me deparei com esse tipo de problema ontem também. E eu que tenho o costume, tenho um carro flex, mas acabo colocando muitas vezes a gasolina, priorizando muito mais pela gasolina comum. E daí o que acontece? Chegava no posto, não tinha gasolina. E aí veio a resposta. A interdição no acesso principal do Porto de Maceió nos 2 últimos dias também trouxe esse prejuízo para a população. Vamos dar sequência aqui ao programa Verdade e Informação. Olha, a ressaca, que já é natural nesse período do ano, fez a maré, que subiu bastante, a causar estragos na Ilha da Croa, na Barra de Santo Antônio, litoral norte aqui do nosso estado. O local sofre há anos com o avanço do mar, que agora afeta a obra de contenção. A obra que foi feita para poder, inclusive, evitar que danos fossem causados. A obra de contenção edificada aqui em 2013 e hoje ameaça também, com o nível da água acima, ameaça diversos imóveis e residenciais, imóveis residenciais e comerciais ao longo da orla. O jornal Gazeta de Alagoas trouxe na sua edição hoje a preocupação dos moradores da região que cobram a execução de serviços de reparos. Eles pedem que o barra-mar seja estendido para dar proteção ao lado norte, que ficou desprotegido com o avanço da maré. Em vários pontos é possível observar que as peças e o terreno estão cedendo. Várias casas e até um prédio público, a Academia de Saúde Dr. Antônio Augusto de Barros, também estão ameaçados. Com a natureza nós não podemos brincar, né? É o momento agora do revide. O homem avançou demais. E isso acaba custando um alto preço e hoje nós sofremos com todos esses impactos. A comunidade católica está em festa, né? Está sendo organizado aí um grande evento aqui para Maceió nos próximos dias e esse empenho da comunidade católica tem uma razão: recuperar o papódromo, que há muito tempo ficou desativado e recebeu o Papa João Paulo II. Pois é, há alguns anos recebeu, há mais de 25 anos que o Papa João Paulo II, na época, né, acabou vindo para Alagoas e foi batizado aquele local ali como papódromo. Ponto religioso que faz parte também da história de Alagoas. E vai acontecer no próximo domingo um evento beneficente com a participação do padre Fábio de Melo. O repórter Fernando Palmeira foi acompanhar direto de lá do papódromo para saber como anda justamente a organização e nos traz a partir de agora mais informações. Vamos ver. A fé remove montanhas, mas também reconstrói aquilo que estava praticamente destruído, o famoso papódromo, que passará a ser o Santuário da Divina Misericórdia. E um grande show está programado para esse dia 9 com o padre cantor Fábio de Melo. Ele vai estar aqui exatamente nesse espaço que está sendo preparado. A chuva vai dar uma trégua com certeza e a preocupação com a segurança fica por conta, claro, da Polícia Militar de Alagoas. Estou aqui ao lado do subcomandante da capital, Neivaldo Amorim, e ele nos diz o que é que está preparado para dar tranquilidade àqueles que com fé vierem cantar a fé e a misericórdia da nossa gente, da nossa comunidade, do nosso povo. Nós tivemos uma reunião agora pela manhã com todos os integrantes da cúpula de planejamento nossa e definimos o tipo de policiamento. Vamos entregar o policiamento a pé, motorizado e montado em todo o entorno e na parte interna do evento, que será realizado no próximo domingo. Aqui pisou João Paulo II e, naquele momento, um chefe de Estado, um estadista, teve a atenção desde o Exército, Marinha e Aeronáutica e também a participação da Polícia Militar de Alagoas. Essa segurança se repetirá aqui para dar essa tranquilidade. Talvez não com aquele aparato todo, mas a certeza de que teremos paz e muita fé, muita musicalidade nesse local. Com certeza, o planejamento está bem montado, o policiamento é bem planejado, vamos ter policiamento de trânsito em todo o local do evento, na área em torno do evento, e a comunidade pode ficar tranquila, fazer presente no evento para prestigiar, e a Polícia Militar irá garantir a tranquilidade e a paz nesse evento de cunho religioso. Quantos homens e mulheres estão mobilizados para esta grande festa, para dar total segurança? Olha, são aproximadamente 90 homens envolvidos nessas 3 modalidades que eu falei, a pé, motorizado e montado, para garantir essa tranquilidade. Mais o apoio aéreo
aéreo, caso haja necessidade de uma cobertura, porventura venha a ser necessário. A igreja assegura que aqui é um ambiente tranquilo, mesmo de gente humilde, mas nunca se teve aqui, em nenhum momento de fé, celebração de missa ou qualquer evento, nenhum problema com a comunidade. Mas, mesmo assim, há uma preocupação para garantir a paz e a tranquilidade nesse ambiente. A comunidade em si é uma comunidade ordeira, tranquila, né, de paz. Nós estamos preocupados com o grande fluxo de pessoas que comparecessem ao evento. Então, como vamos ter uma movimentação grande, em virtude do show que vai acontecer no local, nós estamos reforçando o policiamento. Não que a comunidade tenha algum problema histórico, é questão de reforçar pela presença desse outro público ao evento. Segurança é o que não vai faltar. Aqui se espera mais de 3 mil ou 10 mil pessoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas virão do interior do estado, de outros estados, para fazer parte dessa grande festa. Os preparativos também da infraestrutura com máquinas, removendo ainda pedras e uma série de entulhos que tinha por aqui. Também árvores estão sendo podadas e cortadas para dar uma melhor amplitude a esse ambiente que é para todos os católicos um ambiente sagrado, pois aqui pisou não apenas um Papa, mas hoje santo da Igreja Católica Apostólica Romana, o Santo João Paulo II. Aqui, do antigo papódromo, que podemos dizer hoje o Santuário da Divina Misericórdia, entre Vergel do Lago e Trapiche da Barra, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Obrigado, Fernando Palmeira, por sua participação. E terminou bem, né, o Fernando Palmeira, a participação dele, quando ele disse que teve justamente uma condição de ser santificado agora o Papa, na época, João Paulo II. Agora é o Santo João Paulo II, né? E vai ser importante para a comunidade católica esse evento no próximo final de semana, trazendo, claro, um dos grandes nomes também da música católica e que, obviamente, também vai movimentar ali aquela região da Orla Lagunar, aqui de Maceió. Faz parte, inclusive, de um processo muito legal essa recuperação, que está sendo encabeçada pela Arquidiocese de Maceió e que tem também o Padre Augusto como responsável, através de muitas doações dos fiéis para poder recuperar o papódromo. Nada mais justo do que limpar aquele local e devolver à comunidade católica, às pessoas religiosas, aquele espaço que é um espaço que tem que ser considerado como um dia um santo também passou por lá. A Polícia Civil conseguiu recuperar durante uma operação uma carga com valor aproximado a R$500 mil. A carga é composta de materiais para veículos e foi apreendido no povoado de Perucaba, na zona rural de Igreja Nova. Em meio aos objetos recuperados está um equipamento avaliado em R$20 mil, produzido em São Paulo, usado para bloquear o sinal de rastreadores veiculares. De acordo com a polícia, a carga foi roubada em São Miguel dos Campos e era composta de peças genuínas para veículos de várias autorizadas. No momento da abordagem, 2 pessoas que faziam a guarda do material fugiram. A polícia já teria identificado o proprietário do sítio onde eram guardada a carga e o chefe da quadrilha. Rapaz, enquanto o homem trabalha no aspecto da melhoria, da comodidade, do trabalho que precisa ser realizado mesmo para as pessoas, outros trabalham para poder quebrar tudo isso. Até onde vai a inteligência dos bandidos para poder realmente levar o terror à sociedade, né? Um equipamento criado para poder desativar os bloqueadores de veículos. Quando você tem um alarme, por exemplo, no carro, ele automaticamente bloqueia o seu sistema de combustível e o carro fica sem funcionar. Pois é, eles conseguiram quebrar também essa barreira. Agora em Maceió, 13h51, o programa Verdade e Informação vai ao intervalo agora e daqui a pouco estaremos de volta para dar sequência às informações. Voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Dia 9 de agosto, Padre Fábio de Melo, em Maceió. Em show beneficente pela revitalização do Papódromo. A partir das 14 horas, com Padre Augusto, Banda Adore, Camila Holanda e Padre Fábio de Melo. Informações 999553696. Meu pai é como um dia de sol. De manhã ele me acorda cheio de energia. E logo vem com uma ideia brilhante. E se o tempo fecha, ele não desanima. Hoje é sábado. Bora! Porque quando a gente tá junto, não tem tempo ruim. Dia dos Pais, Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Legal, estamos de volta aqui com Verdade e Informação pela sua TV Mar Canal 25, agora em Maceió, 1 da tarde e 55 minutos. Vamos dar sequência ao programa. A greve dos servidores do INSS em Alagoas continua por tempo indeterminado e atinge todas as agências do órgão. Apenas 30% dos serviços estão funcionando desde que o movimento foi deflagrado há 26 dias. A categoria reivindica melhores condições salariais e de trabalho. Segundo um balanço feito pela Previdência Social, 28 agências estão funcionando parcialmente e 8 estão praticamente fechadas. A categoria reivindica um reajuste de 19,7%, mas a proposta do governo é de um aumento salarial em torno de 21,3%. Escalonando em 4 anos, ou seja, vai ser escalonado, na verdade, em 4 anos, esse aumento de 21,3%, fato que ainda não trouxe nenhuma definição nesse aspecto. A campanha do desarmamento em Alagoas vai continuar com 2 micro-ônibus que estão sendo equipados exclusivamente para nos auxiliar na política de controle de armas. Esta é uma das novidades da Secretaria de Estado da Previdência Social, a violência, que visa o combate, obviamente, à violência no Estado. O repórter Odilon Rios tem mais informações, ele já está ao vivo conosco. Alô, Odilon, um grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar Canal 25 na NET. Pois, como você adiantou, Viderlan, existe sim a proposta da Secretaria da Paz de começar efetivamente nas ruas da capital alagoana, aliás, tentando espalhar essa iniciativa por todo o Estado para fazer essa política de prevenção à violência e estimulando cada vez mais o desarmamento, o que não significa que seria uma política de retirar a arma do cidadão, mas de legalizar
a posse, estimular, no caso, a legalização das armas e, ao mesmo tempo, retirar uma maior quantidade possível de armas ilegais do Estado que circulam pelas ruas. Aqui do meu lado, o secretário de Prevenção Social à Violência, SEPREV, Jardel Aderico. Secretário, boa tarde. Não é exatamente a atribuição da Secretaria recolher armas, isso é mais da Defesa Social. Vocês entrariam mais com que tipo de atribuição? Com informações, estimulando, no caso, com os ônibus, para que as pessoas possam voluntariamente entregar as armas ilegais? Boa tarde. Boa tarde. De fato, é um papel muito mais próximo do equipamento de segurança pública. O Estatuto do Desarmamento designou as delegacias, alguns postos fixos de entrega de arma de fogo. Só que as pessoas têm, naturalmente, uma dificuldade de se deslocar na delegacia, não sabe como é que vai ser recebido, existe um certo receio. Talvez medo de como vai ser abordado, de o que fazer com aquela arma de fogo, de qual a orientação correta. Então, a Secretaria de Prevenção equipou 2 veículos que a gente chama de unidade móvel. As pessoas tinham o hábito de chamar de ônibus de desarmamento, mas são unidades para entrega voluntária de arma de fogo, para que elas estejam mais perto das pessoas, estejam localizadas na comunidade, possam facilitar seu diálogo com a comunidade sobre o que fazer quando tem uma arma de fogo em casa, tanto que ela pode ir até essa unidade móvel, fazer a impressão da guia de trânsito e ter toda a segurança de que como vai ser recebido e que vai ter uma orientação correta, detalhada de qual o procedimento para se livrar daquela arma de fogo que está dentro de casa. Então, o papel da Secretaria é sensibilizar a comunidade e orientá-la para que ela entregue a arma de fogo, que é risco, e assim a gente auxilia as pessoas a compreender a necessidade da entrega desse ambiente de risco que está instalado dentro de casa. É claro que existe o imaginário popular de que vai se dizer que a Secretaria está estimulando que o cidadão de bem possa se desarmar. O senhor já tem um discurso para poder responder a isso? Há uma tendência das pessoas realmente falarem sobre isso, porque desarmar o cidadão de bem e o que a gente faz com a arma de fogo que está com o criminoso. A segurança pública tem tomado todas as iniciativas, inclusive bonificando policiais militares que conseguem arrecadar, fazer a obtenção da arma de fogo, mas é preciso que a gente compreenda que a arma de fogo, segundo os números provam isso, ela gera risco de acidente dentro de casa, envolvendo crianças, elas incentivam aqueles que têm dificuldade de lidar com as coisas do dia a dia, que querem praticar homicídio. A arma de fogo auxilia nesse processo, sem falar dos crimes passionais, né? Quando a gente estão relacionados às condições emocionais das pessoas, que não sabendo resolver uma situação, utilizam a arma de fogo para tentar resolver e termina se envolvendo numa situação de fato de homicídio. Esse imaginário ele precisa ser compreendido como muito comum entre as pessoas, porque naturalmente elas imaginam que há essa tendência de incentivo da Secretaria de desarmar o cidadão de bem e deixar o bandido, digamos, com arma de fogo. Mas não é essa a lógica. A Segurança Pública tem feito o que pode ser feito para tirar a arma de fogo da mão do criminoso e a Secretaria de Prevenção tem orientado a comunidade para que ela entenda que uma arma de fogo não garante segurança nenhuma dentro de casa. Secretário, vocês têm uma ideia de quantas armas vocês vão conseguir recolher com essa campanha? Vocês têm pelo menos uma estimativa ou então de quantas armas circulam de forma ilegal no Estado? Não dá ainda para estimar quantas armas de fogo estão de forma ilegal. Uma informação que a gente tem é que diversos registros que aconteceram junto à Polícia Federal na época do Estatuto do Desarmamento, eles não foram renovados. Então, você tem um volume muito grande de quase 10 mil armas de fogo que não foram regularizadas numa segunda necessidade de registro. Além disso, a experiência da Unidade Móvel de Desarmamento, que aconteceu já em Alagoas, permitiu que, num período de 11 meses, fossem arrecadadas mais de 500 armas de fogo. Inclusive com a participação efetiva das mulheres, que elas fizeram o maior número de entregas. Então, unindo a necessidade, a compreensão de que existe um número elevado de armas de fogo ainda irregular e a participação consistente da comunidade na última experiência de entrega voluntária de arma de fogo, a gente percebe que é preciso ampliar essa necessidade. O governador, então, decidiu que, em vez de uma única unidade móvel para entrega voluntária de arma de fogo, fossem entregues 2 unidades que estariam inicialmente atuando nos territórios mais violentos, mais vulneráveis à presença de arma de fogo, para que a gente pudesse sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de entregar essa arma de fogo.
A entrega da arma de fogo significa que a pessoa vai receber algum tipo de compensação pecuniária, algum dinheiro em troca disso? Perfeito. Há o incentivo do governo federal, em parceria com a CEPREV, à medida que a pessoa imediatamente, logo na entrega da arma de fogo, essa arma de fogo é inutilizada, a pessoa recebe um voucher, que é uma espécie de documento que ela vai até o banco e faz um saque que varia de 150 a 450 reais, de acordo com o tipo de arma de fogo. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Então, fica o aviso, Viderlan, com o dado apontado pelo secretário, de que pelo menos 10 mil armas, dados repassados pelo secretário via Polícia Federal, circulam em Alagoas que não tiveram o registro de porte renovado. Uma informação relevante, considerando que Alagoas ainda é o estado brasileiro com maior número de homicídios e 90% desses homicídios, segundo a Secretaria de Defesa Social, são cometidos por armas de fogo, com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios, de volta aos estúdios. Obrigado, Odilon Rios, pela sua brilhante participação ao lado do secretário. Acho a iniciativa muito boa, é preciso que as pessoas tenham consciência. Parabéns ao Chico Nogueira também, né, pelas imagens, pelo trabalho da equipe técnica da DVMar Canal 25. É preciso colocar uma coisa e deixar claro o seguinte, que a população, a partir de agora, vai ter como, eu diria, depositar esses materiais. Agora, será que aqueles meliantes que acabam cometendo o crime têm essa mesma consciência? Eu espero que isso, pelo menos, funcione aqui em Alagoas. Nós precisamos reativar mesmo essa condição, porque o número de armas de fogo na mão de pessoas erradas, ultimamente, vem crescendo no Brasil. Não é só aqui em Alagoas, mas vem crescendo bastante aqui no Brasil. Parece que as coisas estão ficando mais fáceis. O sistema abertas do município de Porto Calvo. Ao todo, são 6 vagas para atuar em diferentes áreas da região norte do estado. Uma vaga para assistente social, outra para auxiliar administrativo, 2 para auxiliar de garçom e as 4 últimas para vendedor praçista. Os interessados devem ir ao Cine de Porto Calvo para efetuar o cadastro e assim também serem encaminhados para a entrevista. Mais informações nos telefones 3315 1877, esse pelo menos aí no telefone, na verdade, do Cine, para que você possa ter mais informações. Então, tem vagas aí na cidade de Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas. Então, vou repetir o número 3315-1877. Você que está desempregado, é uma ótima oportunidade de buscar o seu emprego. Independente de onde seja a necessidade, acaba falando alto. E Porto Calvo fica bem pertinho, né? Muito próximo aqui da capital alagoana. Vai dar para você chegar sem nenhum tipo de problema e, quem sabe, voltar até no mesmo dia aqui para a capital de Alagoas, você que reside aqui em Maceió. Dividir a guarda e a responsabilidade dos filhos se tornou uma realidade de muitas famílias com pais separados. A guarda compartilhada, que antes era aplicada em raros casos pelo juiz, que antes era, desde o ano passado, passou a ser norma. Diversos estudos já apontaram que isso ajuda na autoestima, na educação e no desenvolvimento emocional da criança. Mas será que é sempre tão simples? Para solucionar algumas das principais dúvidas sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios, conversar com o advogado Múcio de Moraes. Seja bem-vindo aqui aos estúdios, Múcio, tudo bem? É um prazer. Prazer todo nosso, até porque se trata de um assunto de interesse público e cada dia mais vai ficando muito, eu diria, mais repetitiva essa situação, aumentando, e esse tipo de orientação é muito importante. Pois não. Como funciona, doutor, como funciona o processo da guarda compartilhada? A guarda compartilhada é essencial quando os casais tendem a se separar, se divorciar ou têm um filho e não convivem juntos. Então, a guarda compartilhada, ela traz a solução de um dos maiores problemas dessa separação, desse vínculo quebrado da família, que é a afetividade, a proximidade maior de ambos os cônjuges, dos pais para com o menor. Isso facilita bastante o crescimento do menor, a sua evolução emocionalmente, psicologicamente, que era notado antigamente que o sofrimento da criança tinha um alto índice, porque os pais, eles compartilhavam apenas valores, compartilhavam apenas convivências familiares esporádicas ou
às vezes nem existia. A guarda compartilhada veio para sanar esse problema, tentar sanar esse problema. O que mudou com a nova lei que foi aprovada no ano passado, doutor? Na verdade, a guarda compartilhada ela já existia. O Código de 2002 sofreu uma mudança em 2008 e foi introduzida a guarda compartilhada, que antigamente só existia a guarda unilateral. Mas não se tinha um padrão, não se tinha um parâmetro para a definição da guarda compartilhada. Justamente em dezembro do ano passado, através da Lei 13.508, a guarda compartilhada recebeu uma notoriedade maior por parte da legislação, a fim de que os magistrados, os advogados, os promotores pudessem trabalhar mais esse tipo de guarda. E os pais, doutor, como é que têm reagido? Eles têm aceitado bem a prática da guarda compartilhada? Como é que tem sido a reação? Na verdade, eles precisam ser mais preparados. A experiência do fórum, a experiência dos processos demonstram que os pais não estão preparados para absorver a guarda compartilhada. Mas o Tribunal de Justiça de Alagoas tem feito um esforço tremendo para a aplicabilidade desta guarda. Procedimentos junto aos magistrados de treinamentos, cursos, debates, junto à OAB. O Ministério Público também, com grande afinco, tem abraçado essa causa. A academia, as universidades, as faculdades têm também abraçado junto aos alunos. Começamos a perceber alguns trabalhos de TCC visando o aperfeiçoamento do entendimento, do conhecimento da guarda compartilhada. Mas é preciso trabalhar mais, porque existe uma corrente contrária a este modelo de guarda compartilhada que está sendo instituído. Essa corrente contrária, na verdade... Era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor citou em corrente contrária. Como é que se manifesta essa corrente contrária? Na verdade, a corrente não é contrária à guarda compartilhada. Pelo contrário, eles abraçam bem a guarda compartilhada. Na verdade, o contrário é como a guarda está sendo aplicada. Porque em diversos outros estados, a guarda compartilhada ela está sendo confundida com outro tipo de guarda, que é a guarda alternada, em que a criança ela se movimenta de lá em lá, de local em local, a fim de que os pais ou aqueles que detêm a guarda possam ter a criança consigo. E aí a criança começa a vivenciar mais de um lar, e isso não é bom psicologicamente para as crianças. Inclusive, tem um professor, José Fernando Simão, que ele participou lá no Senado Federal da discussão do projeto de lei 117 de 2013, que institui a guarda compartilhada. E ele, ao final, ele produziu um artigo, depois da implantação da guarda compartilhada, de que a lei, ela, na verdade, não conseguiu alcançar o objetivo da guarda compartilhada. Porque quando a criança ela sai de um lar e vai para outro, ela sofre, ela precisa desenvolver situações psicológicas em dois ambientes. Isso não é bom para a criança. A guarda compartilhada não é isso. A guarda compartilhada, na verdade, são os pais trabalhando com a criança, unidos. Um vai na escola, outro vai buscar, outro vai pegar. Ou seja, dividindo responsabilidades como se estivessem juntos, é isso, doutor? Como se estivessem juntos. Psicologicamente, para a criança, mesmo sabendo que seus pais estão separados ou que os seus pais nunca virão a se unir, a criança sente a presença dos dois, entendeu? E essa situação de que a criança sai de um lar e vai para outro, sai de um lar e vai para outro, isso não é bom. Estudos psicológicos, pedagógicos, têm realmente auferido que a guarda compartilhada, desta forma, ela não vai alcançar o objetivo para que foi criada. Mesmo com essas atribuições iguais, doutor, que a ideia de se passar é justamente essa de divisão de responsabilidades, mas existe sempre aquele que passa um período maior com a criança, principalmente os que dormem. A opinião da criança nesse aspecto, ela é levada em consideração? Sim, também? é levada em consideração. Na verdade, o magistrado, ele vai trabalhar com um corpo técnico, ele vai trabalhar com um corpo interdisciplinar. E esse corpo interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, eles irão trabalhar na criança, no ambiente, nos pais, qual a melhor forma de se determinar a guarda. E poderá, inclusive, fazer sugestões. Aí, nesse sentido, a criança ela vai receber o tratamento adequado, porque em voga está aqui o melhor interesse do menor, o melhor interesse da criança, que é o futuro do nosso país.
cumprindo o 227 da Constituição, trazer a criança tudo que ela precisa de suas necessidades básicas. E aí os pais, eles têm feito da guarda compartilhada ou da própria guarda um campo de batalha. Eles tentam fazer com que os seus interesses sejam auferidos e não o interesse do menor. E às vezes a guarda compartilhada não alcança o melhor interesse da criança. E no caso de pais que moram em cidades distintas, doutor, como é que deve proceder? Como é que a guarda acontece? Olha, o juiz ele vai fazer um estudo qual o melhor ambiente para a criança. Então, a guarda compartilhada em lugares distintos, municípios distintos, é preciso ter bastante cuidado, porque a criança ela precisa estar habituada a um determinado local, a seus colegas de classe, sua escola, seu ambiente, até o clima. E isso torna assim, um pouco mais complicado determinar a guarda compartilhada. Mas veja bem, guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda alternada, na verdade, o interessante é como os pais irão tratar essa criança, esse menor. Perfeito. Não é? Então, o que está a se buscar, e a legislação busca isso, é um patamar suficiente para que o desenvolvimento do menor seja alcançado na melhor hipótese possível. Muitas vezes a guarda compartilhada pode não ser utilizada, e a própria lei ela determina isso, que o juiz pode averiguar qual o melhor interesse do menor, como se encaixaria melhor o tratamento do menor para determinar a guarda compartilhada ou a unilateral. Doutor, mais duas colocações. Uma delas é o seguinte: a guarda compartilhada, você que acompanha bem os casos, já também trouxe resultados positivos até em reconciliação de casais? Sim, sim. Porque a ideia central, e aqui nossas varas elas estão munidas assim, de uma ideia bastante evolutiva com relação a isso. Em algumas varas temos acompanhado o processo que a própria magistrada ou magistrado determina qual o lar base da criança. Isso não significa dizer que a guarda compartilhada é a criança de um lado para o outro, como já vos falei. Claro. Não é? Então, determinando o lar base, aquele lá, aquelas pessoas têm que estar descomprometidas de toda a guerra possível e deixar de lado os seus desafetos, suas lembranças ruins e trabalhar agora na nova vida com o menor. Então, quando eles lidam apenas no interesse do menor, eles começam a desenvolver uma nova afetividade até entre eles. Como o menor se machuca, chegam os dois de uma vez na escola e começa a tratar e começa a defender o menor, e aí eles começam a se unir em prol de um objetivo. E isso traz o nascimento ou o ressurgimento de novos laços ou do laço anterior de afetividade, de amor, de companheirismo. Começam a perceber que ele não é tão ruim assim, que ele ama o filho, e isso faz com que os casais tenham sim um índice ainda pequeno, mas uma esperança de que a reconciliação ela possa surgir sim daí. E para a gente fechar, a pensão alimentícia funciona como nesse processo? Na pensão alimentícia, no caso da guarda compartilhada, ela não existe uma determinação. Os gastos do menor serão compartilhados entre eles de uma forma que cada um possa, se possível, dividir os gastos do menor. E na guarda compartilhada, na verdade, tem que partir não do menor em si, mas da possibilidade dos adultos terem a consciência de que pode tornar aquela ruptura ou aquele distanciamento mais próximo possível. Então, a pensão alimentícia não será de imediato necessária, porque ambos dividirão não só a afetividade, como o estar presente com o filho, mas também todas as necessidades básicas deste menor. Doutor Múcio, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Pelos seus esclarecimentos e as portas sempre abertas, tá certo? Muito obrigado. Estamos às ordens. Obrigado. Doutor Múcio, advogado, trouxe informações importantes sobre guarda compartilhada e nós vamos dar sequência aqui ao programa Verdade e Informação. A greve da educação e judicialização do movimento deve piorar a relação entre o governo Renan Filho e o sindicato. E mais ainda, com os trabalhadores, que devem voltar para as salas de aulas insatisfeitos. Vamos ver mais informações na coluna No Ponto com meu amigo Odilon Rios. Greves da educação mostram alguns sintomas.
Tratada como prioridade dos governos, a educação, em verdade, é a prima pobre quando, no lugar dela, tem de se pagar mais pelos juros da dívida pública e satisfazer aliados eleitorais, como acontece entre o governo Renan Filho e a Assembleia Legislativa. A deputada Jó Pereira quer o governo bancando de forma impositiva as emendas parlamentares nas bases dos deputados. E Renan Filho usa o mesmo discurso ao sentar com sindicatos. Não há margem financeira para dar aumento aos servidores, porque as receitas têm comportamento instável, afora a crise financeira no governo federal, que derruba os repasses a todos os estados, incluindo Alagoas, o mais pobre entre os mais pobres. Daí vem a escolha: quem merece mais, deputados ou professores? A greve na educação fez o governo adotar um dos piores caminhos, a judicialização. Greves consideradas ilegais pela Justiça resolvem um problema técnico, mas não político. Professores voltam para as salas de aula insatisfeitos. Isso em um momento em que o governo quer o apoio de todos para a melhoria dos índices educacionais. O antecessor de Renan foi Theo Vilela. As tantas judicializações das greves na educação contribuíram para Alagoas ficar na pior colocação do mundo em ciências, matemática e leitura. Daí criou-se uma relação cruel. As escolas particulares ocupam as melhores colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As instituições públicas são as piores. E a diferença entre as duas escolas é a qualidade do serviço e da infraestrutura. No CEPA, onde fica o gabinete do secretário de Educação, Luciano Barbosa, mato e poeira tomam conta de algumas escolas. Onde fica a estima do aluno ou do professor e qual a sensação em se perceber que aos deputados os favores da lei e aos professores os rigores da mesma lei. Greves na educação são sintomáticas e contra a doença usa-se o remédio, não o veneno. Ilon Rios, muito obrigado pela sua participação. Você volta no decorrer da programação da Nova TV Mar. E agora eu tenho o prazer em receber aqui nos estúdios a minha querida produtora, Porlane Santos, com mais informações. Tudo bem, Porlane? Tudo bem. Tranquilo, pode ficar à vontade. Quais são as novidades de hoje, Porlane Santos? Pois é que o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou na manhã de hoje um dado interessante. É que saiu então as notas por escola da edição do Enem de 2014. Os dados abrangem 15.640 escolas de todo o país, mas o que realmente nos chama a atenção, sem dúvida alguma, é que das 20 escolas com a melhor pontuação, as escolas brasileiras com a melhor pontuação no Enem de 2014, nenhuma delas é uma escola pública, Viderlan. É um fato que realmente choca a gente, né? As melhores médias reúnem os estabelecimentos do Sudeste, que lidera, Nordeste e Centro-Oeste. As regiões Norte e Sul ficaram de fora dessa lista. Agora vamos trazer esses dados aqui para o nosso estado, para mais próximo. A escola alagoana com melhor desempenho no Enem 2014 está na 74ª colocação. É até um número difícil de se falar, não é? E de se ouvir, né? Parece até um palavrão. Mas isso significa dizer que a escola alagoana ficou atrás de 713 escolas brasileiras. É um número realmente muito grande e mostra que a gente ainda está muito aquém do que se deveria na educação. Aqui também, nenhuma escola pública estadual ou municipal daqui de Alagoas está na lista das 20 melhores do estado, o que também é uma tristeza para a gente. Apenas o Instituto Federal de Alagoas, de Marechal Deodoro, daqui de Maceió e de Palmeira dos Índios, está configurando essa lista, juntamente com outras escolas particulares. Aí eu tenho rapidinho, sei que a gente está com o tempo bastante corrido, mas eu tenho rapidinho aqui alguns dados, quais foram as 5 melhores escolas que estão apresentando desempenho aqui no estado. Em primeiro lugar ficou o Colégio Santa Úrsula, em segundo lugar o Colégio Contato, em terceiro lugar o Colégio Sebcoque, em quarto lugar a Sociedade Educacional Elite e em quinto lugar o Colégio Madalena Sofia.
Que coisa, hein, Polani? Pois é, um dado muito triste, né? Triste demais, até porque nós pregamos a ideia de que o país ele está priorizando a educação, né? Pois é. Lamentável. Obrigado, Porlani. Até amanhã. Até a próxima. Nossa querida produtora competente Porlani Santos trazendo as informações do que está circulando, os destaques aí, as notícias, através dessa repercussão que a Porlani trouxe aqui para nós. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, apresentaram na manhã de hoje os resultados das análises do material apreendido durante a Operação Farnel, que não sabe, é comida armazenada, né? Operação Farnel, desencadeada no final de 2014. Ao longo dos últimos meses, a polícia vinha investigando fraudes na aquisição de merenda escolar. E 37 escolas públicas aqui em Alagoas, seja municipal ou do estado, elas acabaram sendo autuadas pela Polícia Federal nessa investigação. Eu estive acompanhando essa entrevista coletiva na manhã de hoje e você, a partir de agora, vai acompanhar os detalhes. E a Polícia Federal concedeu uma entrevista coletiva para poder trazer informações da Operação Farnel, que inclusive começou a ser investigada de 2011 a 2014 e que envolve a participação de empresas em entrega de merenda escolar nas escolas públicas e também não só do âmbito estadual, mas escolas municipais. O delegado relator, doutor Antônio José Silva Carvalho, vai explicar para nós como é que funcionava essa operação e que acabou sendo desbaratada aqui em Alagoas. Delegado. Bom, durante as investigações nós concluímos que o dinheiro, verba federal, dinheiro do PDDE, dinheiro do PNAE, ele estava sendo desviado aqui em algumas escolas, tanto estaduais quanto municipais do estado de Alagoas. A fraude se dava mais ou menos da seguinte forma: as diretoras de escolas, elas anuíam a intenção de um grupo criminoso, havia alguns nichos que trabalhavam em escolas pré-determinadas, as merendas escolares, os materiais eram comprados com um sobrepreço de 10%, alguns produtos licitados, alguns produtos que constavam na planilha eram entregues em qualidade inferior e às vezes não eram entregues. E parte do dinheiro, os 10% do sobrepreço, revertia, ora, em favor dos próprios diretores das escolas, ora, revertia em serviços para aquela escola. Mesmo sendo revertido em serviços, por se tratar de uma instituição onde tinha o diretor a oportunidade de gerenciar, é considerado um crime, então, delegado? Sim, é considerado crime. Eles incidiam no crime de corrupção passiva, porque solicitavam propina. E a participação dessas empresas, delegado, pelo que você constava, também estava só associada a essa questão da entrega de merendas escolar ou tinha também beneficiamento a outras pessoas e terceiros numa situação como essa? Não, durante a investigação a gente verificou que eles atuavam bem na questão de fraude, de fracionamento da licitação e na entrega de produto por outro. Nesta pauta que me passaram, doutor, consta que 18 mandados acabaram sendo colocados de prisão, outros de busca e apreensão. Eu queria que o senhor falasse a respeito do que vai ser o procedimento. Existem pessoas detidas hoje? Qual vai ser o procedimento a partir de agora? Não existem pessoas detidas. As prisões ocorreram unicamente na intenção de que elas não acertassem, não concatenassem, não combinassem os seus depoimentos. Uma vez colhidos os depoimentos, elas foram liberadas. Quantas escolas envolvidas até aqui? Foram 36 escolas, se não me falha a memória. Foram indiciadas 32 pessoas. Quais os deslizes cometidos que acabaram fazendo com que as investigações ganhassem um prosseguimento, delegado? Bom, eu verifiquei de antemão que nas planilhas havia alguns erros de grafia, alguns erros comuns. Palavras como açúcar escritas com SS, cozinha escrito com S. Aí você me pergunta, isso é um simples erro de grafia. Não, a gente verificou que todas as planilhas haviam os mesmos erros. Então, se eu cometo um erro de grafia, não é comum que você também pratique aquele mesmo erro de grafia. E outra coisa que me chamou bastante atenção foram os descontos padrões que eram concedidos às escolas. Descontos de 10%, 15%, o que não é comum. Às vezes você dá 5% no item, 20% no outro, mas dá um desconto padrão, fica difícil mesmo de acreditar nisso aí. Alagoas e Maceió, não existe um processo de lei que cobre a licitação para a distribuição de merendas escolares nas escolas, é isso, delegado? Não, pelo contrário, a lei é federal, a exigência é nacional. Todas as escolas deveriam se adaptar, deveria haver a comissão de licitação para que houvesse realmente o uso, de acordo com a legislação, do dinheiro oriundo da União. E a respeito da diretora que passou informações, contribuiu também até nessas investigações, ela chegou a ser abordada, era assim que acontecia, por terceiros, para oferecer toda uma planilha de merenda, era isso? Realmente. O depoimento dela é bem contundente e foi muito importante para que a gente conseguisse desenrolar essa investigação.
Então conversamos, muito obrigado, com o delegado relator, doutor Antônio José Silva de Carvalho, da Polícia Federal, a respeito de informações importantes. Agora a polícia vai, claro, dar andamento às investigações. Existem situações como essa ocorrendo em Alagoas e todo esse processo acabou sendo acompanhado pela Polícia Federal de 2011 a 2014, no total 32 escolas em 8 municípios e alguns deles já citados, como em Maceió, Atalaia, Cajueiro, Pilar, Rio Largo, Joaquim Gomes e Junqueiro acabaram sendo citados aqui nessa coletiva da Polícia Rodoviária Federal. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, e o Programa de Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, ele acabou inclusive repassando esses recursos para o estado de Alagoas e que consequentemente teve todo esse processo onde a Polícia Federal encaminhou, claro, através das investigações e descobriu essa fraude. Aqui direto da sede da Polícia Federal, no bairro de Jaraguá, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, a polícia também prendeu, ainda falando em situação de polícia, né? 3 homens e 2 mulheres suspeitos de envolvimento em assaltos e arrombamentos a casas paroquiais em Alagoas. Além de outros crimes em Pernambuco, as prisões também ocorreram durante a Operação Santa Luzia, realizada hoje no bairro do Clima Bom, em Maceió. E em Rio Largo também. Com os presos foram encontrados armas, munições e vários produtos supostamente roubados. Foram presos Carlos Anderson de Souza, Adriano dos Santos, José Maciel dos Santos, Gabriela Dalisa Santos e Letícia Dalisa Santos. Ainda segundo a Polícia Civil, apenas um suspeito continua foragido nas diligências estão sendo realizadas. As diligências estão sendo realizadas com o intuito de localizá-lo. Em coletiva na manhã de hoje, o delegado Cícero Lima informou que o chefe do grupo, Carlos Anderson, repetia a violência com as vítimas por ter apanhado no rosto por um padre quando criança. A prisão teria ocorrido após uma denúncia anônima feita através do 181 da Polícia Civil. Ainda durante a coletiva, a polícia apresentou um vídeo que vamos ver agora. As imagens mostramos Carlos Anderson assaltando a agência bancária no interior de Pernambuco. Nesse vídeo, claro que nós não vamos mostrar aqui, mas a produção já está indo buscar. Esse vídeo onde o Carlos Santos está cometendo mais uma vez o ato e que, segundo a informação da polícia, ele teria sido motivado por um fato de infância, né? Olha só esse vídeo aí. Durante a coletiva, a polícia apresentou esse vídeo. As imagens mostram Carlos Anderson assaltando uma agência bancária no interior de Pernambuco. Para a polícia, Carlos Anderson assumiu a autoria dos crimes, exceto os assaltos às igrejas, e afirmou que os outros presos são inocentes. Tá aí a imagem, abordando aí o policial, né, o segurança, na verdade, da agência bancária. Assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. Deixando um forte abraço para você. Estaremos de volta amanhã com mais notícias, atualizando você com os principais assuntos de interesse, não só aqui na capital alagoana, mas em Alagoas, no Brasil e no mundo. Um forte abraço para você, fique com Deus e até amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau.